Provérbios, caminho da sabedoria. A ideia de seguir a sabedoria e como viver uma vida que reflete a presença de Deus. Anotando que Provérbios divide o viver em dois caminhos, o caminho da sabedoria e o caminho da tolice. O primeiro passo no caminho da sabedoria é o temor do Senhor, que é uma combinação de reverência a Deus, que consequentemente nos leva a obedecer a Deus. Então, essa perspectiva, essa atitude, esse compromisso de temer a Deus, isso é o primeiro passo de uma vida de sabedoria. A ausência disso é o caminho da tolice. Como já notamos semana passada, ninguém acorda de manhã um dia e fala, hoje eu vou ser tolo, né? O meu grande plano de vida é ser tolo. Mas, então, o que é a tolice? A tolice é a ausência desse temor. A tolice é do que tentar viver uma vida de submissão à presença de Deus, a gente vive uma vida direcionada por outras coisas, seja lá o que outras coisas forem. A ausência da presença de Deus é uma vida de tolice. E também introduzimos que em Provérbios, principalmente os primeiros 9 capítulos, a tolice e a sabedoria são personificadas, dois conceitos personificados como se fossem duas mulheres, clamando, chamando o leitor a estar num relacionamento íntimo com ou a sabedoria ou a tolice. O ponto ali sendo que ser tolo ou ser sábio não são simplesmente uma coletânea de decisões coerentes, mas é um relacionamento ou com a presença de Deus na sua sabedoria, ou com a ausência da presença de Deus. E tanto um quanto o outro é um relacionamento, uma maneira de viver, uma maneira de ser, não simplesmente uma coletânea de decisões. E introduzimos com muitos mais detalhes, mas só aí para dar um lembrete, né, de onde estamos. Capítulo 2 é onde vamos focar hoje. Mais um pouquinho de resumo. Na semana passada, nós vimos capítulo 1, versículo 20 até o final, no 33, onde a personificação da sabedoria está clamando, chamando, se oferecendo aos que estavam passando ali, né? E a sabedoria estava em lugares ocupados, lugares com bastante pessoas chamando, se disponibilizando. No entanto, vários ignoram a sabedoria, e aí vimos no final do capítulo as consequências que vêm disso, assim também como as bênçãos de quem ouve a sabedoria. Então, isso tudo semana passada. Capítulo 2, versículo 9. Deixa eu pular para o 9 e aí vamos voltar no 1. Capítulo 2, versículo 1. Mas primeiro o 9. Diz lá, então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Um ótimo resumo. Quem não gostaria de ter esta capacidade, esta habilidade? Inclusive, em capítulo 1, no capítulo 1 a 7, capítulo 1, versículo 1 a 7, que é uma introdução, lá diz, inclusive, que isso acontece com quem segue a sabedoria. Essa habilidade de discernir, de compreender, de ter uma perspectiva diferenciada. E aqui no versículo 9 do capítulo 2, faz uma promessa bem interessante. Capacidade de entender o que é justo, direito e certo e aprender os caminhos do bem. Então, uma das dificuldades que creio que temos nessa nossa vida é exatamente essa habilidade, ou a falta da habilidade, de definir, de decidir, de saber o que é a decisão certa versus a decisão errada. Ou muitas vezes o que é a melhor decisão do que a decisão boa. E essa habilidade se complica
Porque o ser humano nota 10 na habilidade de criar bagunça na vida, né? A gente faz uma meleca nas coisas que depois fica difícil até saber o que é certo, o que é errado. Aí a sociedade também, né, define o que é certo chama que é errado, o que é errado chama que é certo. E aí fica mais difícil ainda para o cristão, o seguidor de Jesus, decidir: faço isso, não faço isso, vou ali, não vou aqui, aceito, não aceito e assim por diante. Então, seria uma ótima bênção ter esta capacidade de definir. Mas, como você nota, já pulei 8 versículos para chegar nesse resumo, né? Então você entenderá e assim por diante. Esse então implica que há uma sequência de coisas antes deste então. Então vamos ver. Quero que você fique com esse versículo 9 em mente, este alvo, esse objetivo, e vamos ver, começando no capítulo 2, versículo 1, vamos ver o que nos leva a este então. Então, vamos lá, versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Deixa eu dar uma pausa já aí. Se vocês lembram, na primeira aula que tivemos, a parte da introdução foi notar que nos primeiros 9 capítulos há 10 vezes que há esta expressão, meu filho, ouça minha voz, ou meu filho, ouça a voz dos seus pais. Este relacionamento de como se fosse pais para filho ou pai para filho. Isso é repetido 10 vezes. Isso é usado como um mecanismo literário para chamar a atenção, primeiramente. Número 2, tem também aqui um foco de usar, de emprestar tudo que está envolvido num bom relacionamento entre pais e filhos. Então, se você, espero, teve um bom relacionamento com seus pais, ou mesmo se não teve, você pode ter, em contraste, por ter a falta de um bom relacionamento, dá para você ver como seria bom ter um bom relacionamento, e usa-se aqui isso como um mecanismo na esperança de que o leitor, em simplesmente ouvir esta frase, meu filho, preste atenção, você já vai ter ali uma disposição maior, uma disposição mais carinhosa, mais disponível ao que o autor está falando. Então, isso aqui, como eu disse, é um mecanismo, uma maneira de se comunicar usando um relacionamento, mesmo que todos estão cientes ao ler isso, que não é o nosso pai, os pais falando para nós, mas podemos conectar com este sentimento através dessa técnica. E terceiro ponto, o porquê acho que isso é usado, é porque aqui é como se fosse Salomão falando a sua descendência, dos que vão vir e ser reis na sua descendência. Como se ele, como um antepassado, como um pai, falando a sua descendência de reis, preste atenção no que eu estou para dizer. Porque sabemos que, infelizmente, depois que Salomão morre, toda, né, a sabedoria que ele tinha não teve muito legado, porque a partir dali, imediatamente o seu filho foi em idolatria, o reino dividiu por decisões más tomadas, e ambos, o norte e o sul, entraram em idolatria extrema, e dali para frente, dos 20 reis do norte e dos 20 reis do sul, 0 do norte seguiram a vontade de Deus e 8 no sul. Então, em 40 reis, ou 40 filhos, vamos dizer assim, em descendência de Salomão, 8 só. 8.
reinaram com um certo bom senso e sabedoria. Então, também tem esta ênfase. E mais um, são 4. Outro motivo também é que a Bíblia é escrita de maneira com fraseados que conectam histórias, de forma intencional, com padrões que você vê repetido, para que o leitor prestativo possa conectar essas histórias. E então, em ler a história que está à sua frente, sabendo essas conexões, você tem mais profundidade ao significado da história presente, por causa dessas conexões com histórias passadas. E o porquê de 10 já tem várias outras conexões passadas. Para começar, a gente começa em Gênesis, em capítulo 1 e 2, tem 10 afirmações de Deus que transformam o caos à ordem, que levam do caos a uma criação. Então, se começa ali já introduzindo que o número 10 tem a ver com a ideia de caos à ordem, com a presença transformativa de Deus. Não só isso, a gente sabe que quando a gente chega, por exemplo, para a história do deserto ou de Moisés no Egito, há 10 pragas, mostrando que o Egito estava numa situação de caos, de que o povo de Deus, pela opressão do caos do Egito, estavam sofrendo. No entanto, por 10 atos poderosos de Deus, se transforma o caos, se liberta a opressão rumo à ordem, à liberdade, a um novo começo. Então, continuando esse tema de 10 e o que isso implica. Também sabemos quando chegamos no Monte Sião, do outro lado do Egito, Deus dá 10 mandamentos para começar uma lei que vai ser 613, mas os 10 mandamentos, e são dados ao povo. Moisés está lá no alto, ele desce para o povo está num momento de caos, estão em um momento de desordem. Lembram que criaram um Deus de ouro, estavam seguindo outros deuses. Então, os 10 mandamentos ali também entram num momento de caos, com uma ordem, a presença transformadora e ali punitiva, de punição pela desobediência e assim por diante. Então, o número 10, e há outros, também no Novo Testamento, Jesus e assim por diante. Mas o número 10 é para o leitor prestativo notar que estamos falando sobre algo que é transformador, algo que vai ou prevenir ou que vai te libertar do caos, que vai de caos à ordem. E aqui é a sabedoria divina. Então, o autor, por escolher essas 10, por repetir essa frase 10 vezes, está tentando fazer essa conexão, que a sabedoria de Deus é o que ou previne ou transforma do caos à ordem, da bagunça à ordem, da escravidão à liberdade, da escuridão à luz. Esta ideia. Então, tudo isso ele diz em simplesmente usar a frase 10 vezes. Ok? Então, vamos lá. Ele começa, então, com este gancho para o leitor sentir uma conexão com o autor, não só como um autor, mas como se fosse um pai ou pais tentando compartilhar sabedoria, experiência, tudo por causa de um amor, de uma preocupação com nós, filhos, pelo menos filhos adotivos, vamos dizer assim, e também com a afirmação não, tá? E também com a conexão com o número 10, fazendo o ponto de que, através dessa sabedoria, eu e você podemos estar libertos da escravidão,
estar libertos da escravidão da tolice, podemos estar libertos do caos que vem através da tolice. Então, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, então tudo isso que eu já resumi, e guardar no coração os meus mandamentos. Então, mais uma vez, não é só uma coletânea de informação que leva a decisões. Aqui não basta você saber isto é certo, isto é errado. Aqui é algo, ele usa uma conexão emotiva para dizer que o que você tem que entrar é num relacionamento íntimo com a sabedoria de Deus, de você estar emocionalmente conectado, não só intelectualmente, emocionalmente conectado. O porquê? Creio que vários de vocês já sabem que eu voltei à escola, estou continuando a aprender aqui, fazendo um mestrado em terapia de casamento e família. Então, tenho mais um ano ainda. Deus quiser, daqui a um ano o negócio termina. Mas tive uma aula de métodos, então certos métodos de terapia. Então cada método tem lá a sua maneira de conceptualizar o que está acontecendo, o problema, a solução, a dinâmica problemática e assim por diante. Uma dos métodos terapêuticos é a ideia de tentando pensar como traduzir, mas o ponto-chave é o lado emotivo, de que a emoção é o que é o que dá impulsão a decisões, a pensamentos. Então a gente sente, pensa e reage. Então, nessa teoria, a emoção vem primeiro, a nossa reação emotiva, que nos leva então a agir, algumas vezes pensar, algumas vezes não. Então, se você entende a emoção que está te proporcionando a reação, o comportamento, a atitude, aí então você, reconhecendo essa emoção, você começa a lidar com isso, para que você veja que o problema começa com a reação emotiva. Tudo isso para dizer o quê? Que eu acho que, pelo menos aqui, o autor está notando de que não basta um reconhecimento intelectual. Precisa, mas não basta. Tem que ser uma combinação de conhecimento, mas também de sentimento. E que sentimento? Não estou dizendo sentimento lá, a gente lá, né, bate pau. Não é esse sentimento. Sentimento de amor, conexão a Deus como se fosse um pai, como se fosse uma relação íntima, esse tipo de sentimento. Então, a diferença de que se os seus pais falam alguma coisa versus o seu chefe falar a mesma coisa para você. Você pode intelectualmente entender ambos, mas você provavelmente vai estar mais disposto a levar de forma mais intencional o que seus pais falam, ou talvez o que seu cônjuge fala, por causa do emotivo, da conexão emocional. Então, tudo isso aqui no versículo 1 e 2. E se você der ouvido à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento. Então, tem o lado emotivo, o relacionamento, a ideia de que você precisa estar disposto a querer ouvir, a querer saber, a querer entender, de você dar ouvidos, inclinar o coração. Mais uma vez, o intelectual e também o emocional. A ideia é que, sendo você está disposto, disponível, com intenção de querer saber. Tenho certeza que você já deve ter tido essa conversa, principalmente se você tem filhos. Você senta lá, começa a falar com seus filhos, e aqueles com aquela cara de Maria Goiaba lá, quer dizer, estão lá, mas não estão lá. Estão geograficamente presentes, mas não estão ouvindo. Né? Quer dizer, tem a capacidade, o som está entrando, mas estão lá com aquela cara de não quero ouvir. E esta atitude é um obstáculo. Então, aqui o autor está pedindo você a ter a atitude correta.
Versículo 3. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então, mais uma vez, aqui não é simplesmente você sentar numa aula e ouvir informação. Aqui é você com uma atitude de querer, de buscar, de inclinar, de clamar em voz alta: vem aqui, estou disponível, quero aprender. Tá tentando criar aqui dizendo a mesma coisa com frases diferentes. Você tem que ter a atitude correta, o coração e a mente aberta, o elo emotivo, a disposição de querer aprender e estar comprometido a ser transformado pelo que você está ouvindo e pelo esse relacionamento íntimo. E com a atitude correta. A ideia de procurar prata, buscar um tesouro e assim por diante, olha, não sei se a situação no Brasil aí magicamente melhorou, aqui nos Estados Unidos também estamos tendo problema econômico e assim por diante. A maioria das pessoas sabe o que é sofrer ou sentir a pressão econômica, né, a dificuldade financeira, e se tivesse um dinheiro disponível aí, né, sei lá, o governo dando dinheiro ou dinheiro escondido lá no seu quintal, a gente buscaria isso com uma vontade, porque sabemos da necessidade, da possíveis bênçãos que esse dinheiro traria. Então, isso aqui temos que ter essa mesma atitude rumo à sabedoria divina, porque ela é mais preciosa do que dinheiro e assim por diante. Versículo 5. Então, versículo 1 a 4, se você tiver a atitude correta, se você buscar, se você tiver o lado emotivo, a vontade de conectar, se você tem atitude, se você está comprometido ao relacionamento divino, se você buscar como se você estivesse buscando um tesouro e assim por diante, tudo isso vai proporcionar o que ele está prestes a dizer, por causa da palavra então. Então é o elo. Então, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, de acordo com Provérbios aqui, capítulo 2, versículo 1 a 4, se você está com a atitude correta, a disposição, o compromisso de buscar, de ouvir, de querer saber, tudo isso vai proporcionar um melhor entendimento e compreensão do que é temer a Deus. E temer a Deus é importante porque é a atitude que nos põe no começo desse caminho, nos põe no caminho correto. E como eu já resumi, temor aqui é uma combinação de reverência e obediência. Mas e aqui ambos estão interconectados. Você vai obedecer pela reverência que você tem a Deus, e como você tem reverência a Deus, você vai estar num relacionamento íntimo. E para entender melhor essa palavra temer, porque é uma palavra meio, será que é negativo? Eu tenho medo de Deus. Quando eu penso em temor ou medo, sei lá, medo do governo, medo de roubo, medo de, sei lá, do meu time perder, normalmente é uma palavra negativa. E será que é isso? Então fica lá naquela incerteza. Mas se você está disposto a entrar num relacionamento com Deus, se você pensa em Deus como um elo íntimo, ilustrado aqui de pais para filho, se você tem a intenção e a intensidade de querer buscar esse relacionamento, tudo isso vai te pondo na atitude certa para entender que temor, nesse contexto, nesta aplicação, não é uma ideia de medo, é uma ideia mais profunda, mais relacional, mais uma vez, em resumo, uma reverência que leva a uma obediência.
gostei da diferença. Você vai falar isso depois, provavelmente, mas há uma diferença entre temor e tremor, certo? Eu creio que o temor incluiria a ausência do tremor, mas em todos os casos você vai falar mais isso no futuro, provavelmente. Mas essa parte da emoção, eu acho que há uma grande ligação nessa idade de meu filho. Meu filho. Se você é filho, você está na mesma atitude, está na emoção da filiação. Uhum. Então, consequentemente, você vai fazer aquilo que seu pai faz, porque você é filho, filho de peixe, peixinho é. No caso nosso de pais naturais, nós não temos escolha. Você não teve escolha do pai que você tem, entendeu? Verdade. Sorte ou azar, você não teve Ei, um escolha. ótimo pai, diga de passagem. Pare com isso, seu Ed. Obrigado, Lica. Sabia que eu podia contar com você. Mas, por outro lado, no caso da filiação divina, que aí o ponto é meu filho, na verdade, estamos falando da sabedoria, filho da sabedoria divina, nós estamos numa atitude de filiação que inclui o que você está, a meu modo de ver, o que você está falando de emoção. Porque nós Uhum. estamos na atitude, no espírito da filiação. Filho de amor, amorzinho é. Filho de peixe, peixinho é. Nós somos filhos de Deus, então há uma emoção tendo a ver com a fatherhood, né, em inglês, a filiação com o Pai Celestial. É parentesco, talvez. É, Parentesco talvez tenha mais a ver com parente, mas a ideia de uma conexão emotiva e relacional. O ponto é importante notar isso, que muitas vezes quando a gente fala de emoção, a gente pensa em emoção assim, que eu falei, batendo palma, ou rolando no chão, ou gritando em alegria, esse tipo de coisa. Não é necessariamente essa a ênfase aqui, mas é sim uma ênfase de emoção, de emotivo, pela conexão relacional. E sem isso, se é simplesmente um conhecimento intelectual, está faltando algo, e esse lado relacional é importante. Fernando, Sara, está com a mãozinha ali também. Ô Júnior, Opa. você tocou num ponto aí, e eu gostaria de saber se você tem uma resposta para isso. No caso que você falou, né, que nós deveríamos buscar o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor, como nós buscamos outra coisa, que tem valor financeiro, por exemplo, né? Se tivesse um pote de ouro enterrado, não sei aonde, eu faria todo o esforço possível para ir atrás daquele pote de ouro, porque eu sei que aquilo vai me trazer um benefício. No entanto, a palavra do Senhor, para quem entende, é muito mais valiosa do que aquele pote de ouro. Sim. E por que às vezes nós vemos pessoas que não dão valor para isso, mesmo na irmandade? Sim, boa pergunta. Bem, difícil generalizar, que deve ter muitos motivos. Mas eu acho que pelo menos um motivo é a capacidade da serpente, né, do mal, do Satanás, de criar a ilusão de que outras coisas são mais valiosas. De que ter um carro, dinheiro, relacionamento, sexo, poder, status, seja lá o que for que a gente corre atrás, o que não é novo. O ser humano está correndo atrás disso já faz muito tempo. De que isso são atrativos. E são atrativos porque o Satanás é astuto na sua criatividade de fazer estas coisas atrativas. E por causa disso, somos facilmente influenciados e enganados a tomar decisões que aparentam ser boas, no entanto, não são. E pelo menos por causa disso, e provavelmente vários outros motivos, a gente acaba correndo atrás das coisas que, na verdade, são tolas, mas porém na expectativa de que são decisões boas. E sem complicar muito, e não só aí, aqui, pelos centenas de anos, o ser humano tem feito muita escolha de quem segue, de quem elege, de qual líder eles acham que é bom, sim,
tremenda tolice. Mas não julgo a intenção da pessoa ou das pessoas, porque, como eu falei, o Satanás é muito astuto e aparenta ser coisas boas. E aí entramos numa bagunça sem fim, e quando muitas vezes a gente acorda, se acorda, já estamos na profundidade da tolice, nas consequências. Por isso que, para ter esta claridade, ou clareza, em saber o que é bom e melhor e direito e correto, né, o versículo 9 nosso aqui, é o que estamos indo como a ideia para como ter essa claridade. E tem a ver com a sabedoria de Deus. Então, sim, um bom ponto. Ok, versículo 7. Fábio? Júnior, sobre esse sentimento, pode ter algo a ver com amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e só depois de todo o teu entendimento. Será que tem a ver com esse? É interessante. Como eu falei, se há uma discussão no mundo terapêutico aí, o que vem primeiro? O pensamento ou a emoção? É o pensamento que leva à emoção, é a emoção que leva ao pensamento? E tem duas teorias que se desenvolvem dependendo desta ordem. Não sei, para mim é quase que a galinha e o ovo. Quem que vem primeiro, mas um conecta com o outro. E o ponto-chave é que o lado emotivo é necessário, é importante e precisa ser considerado, não só exagerado ou ignorado, que normalmente a gente vai numa direção ou outra, né? E creio que ambos esses extremos é incorreto. Eu também achava que o ser humano tem a tendência ao mal. O que eu estou pensando agora é que temos a tendência à ilusão do bem. Queremos fazer o certo, mas por causa da ilusão e a capacidade do Satanás em fazer a sua versão mais atrativa do que Deus, porque Deus não vai enrolar, Deus não vai tentar fazer o negócio aparentar o que não é. O Satanás vai. Então, e na essência do que o Satanás oferece, não só fazendo da maneira mais atrativa possível, normalmente a cada um de nós, é de que eu e você estamos em controle. Esta é a grande ilusão que nos atrai. Vemos isso até em criança, né? Temos essa tendência de querer estar em controle. E por causa disso, o Satanás, na sua astúcia, cria oportunidades que aparentam ser boas, mas não são. Então, tomamos decisões ruins na ilusão de ser boa. Então, estou mais nesse lado hoje em dia do que simplesmente temos a tendência ao mal, mas entendo o que você está dizendo. Só faço essa pequena diferença hoje em dia, porque na minha opinião, o ser humano quer fazer o bem, mas muitas vezes faz uma bagunça. Outro comentário ou pergunta? É isso que eu fiquei pensando, viu, Enio? Eu quero fazer o bem, não consigo. Eu quero ser perfeito, não quero pecar. Consigo? Não, sou imperfeito. Mas eu quero fazer o mal, eu consigo? Consigo. Aí se eu não quero fazer o mal, eu faço também? Faço, até sem querer. Então parece que tem uma tendência constante do mal e não do bem. Nos deixa confuso, né? É um caso para se pensar. Paulo, capítulo 7 de Romanos, se eu não me engano, talvez 8, faz esse vai e vem. Quero fazer o bem, mas faço o mal que não quero fazer o bem, assim por diante. Muito bom. Versículo 6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Do 1 ao 5, ele está tentando convencer, na verdade, capítulo 1 ao 9, ele está tentando convencer de que aqui, mais uma vez, não é só uma coletânea de decisões sábias, é de que a sabedoria vem de Deus e só. Então, em Deus, a verdadeira sabedoria, não a ilusão da sabedoria, do que a astúcia do mal faz,
A verdadeira sabedoria só vem de Deus. E se só vem de Deus, é em Deus que precisamos estar, é em Deus que precisamos buscar. Da sua boca procedem o conhecimento e discernimento. Parte da ilusão do Satanás é de que há muitas fontes de sabedoria, de que há muitas maneiras de ser feliz, de que há muitas maneiras de se construir a sua realidade, e que cada um tem a capacidade, a inteligência, o direito de ser feliz em como define. E isto é parte da ilusão. Só há uma maneira de ter a sabedoria divina. Só há um lugar que se acha a vida. Só há uma fonte de todas as coisas boas. Isso é Deus. O resto é ilusão do Satanás. Mas o ser humano não, que eu falei, não queremos ser, não ter opções. E queremos cada um decidir, isso me faz feliz, você faz aquilo feliz e assim por diante. Mas é uma ilusão, é uma ilusão. Versículo 7. Deus reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. A ideia de justo aqui é bem interessante. Não sei se só se refere, ou exclusivamente se refere à ideia de não ser desonesto, ou não ser injusto na ideia de eu trato um bem, mas não trato o outro bem, então eu estou sendo injusto e assim por diante. No mínimo inclui isso. Mas creio que essa justiça aqui é um conceito relacional de como eu trato as pessoas, se isto reflete a presença de Deus em mim. Quem tem esta compromisso de tratar as pessoas de acordo com a presença de Deus, de tratar as pessoas... Jesus disse, ame a Deus e ame um ao outro. Então, a ideia de... Ou em João, quem ama... todos vão saber que vocês são os meus discípulos se você amar um ao outro como eu te amei. Então, essa ideia, isto é justiça, é um conceito aplicado de forma relacional. Então, como você trata e conecta com seu cônjuge, filhos, vizinho, inimigo, pessoa da mesma cor, de outra cor, tudo isso, corintiano, palmeirense, assim por diante, como você trata as pessoas, se isto reflete a presença de Deus e você é justo nesses relacionamentos, isto Deus vai reconhecer e vai honrar, abençoar, proteger, direcionar, porque no final das contas, o que Deus quer é que ame a Ele e ame um ao outro. E para isso acontecer, quem está disposto a ser assim, ou está aberto a ser transformado nesta direção, diz aqui que Deus dá sensatez a essa pessoa, que Deus guarda o seu caminho e protege como se fosse um escudo a vida de quem é fiel a relacionamentos corretos. Tem muita, na minha limitada experiência, que infelizmente agora está sendo cada vez mais com o passar dos anos, tem pessoas que estão dedicados à ideia de Jesus, ou pelo menos intelectualmente se comprometem à ideia de Jesus, Deus e assim por diante, mas aí como tratam um ao outro, não é coerente com a afirmação que eles fazem. E para eles, muitas vezes, a ideia de fidelidade a Jesus é mais em o que vão fazer no domingo, né, naquelas 2 horas que você está no culto lá, e tem menos a ver em como a pessoa trata o vizinho, o inimigo, a pessoa que é injusta, o cônjuge, e a pessoa que discorda e assim por diante. Para eles tem menos a ver com isso e mais a ver
com a prática certa no culto, o que é importante. Mas a forma na qual nos relacionamos tem que ser coerente com a presença de Deus em nós. E isso vai ser honrado, reconhecido e abençoado por Deus. Então, versículo 9, então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Parte nesta habilidade de saber diferenciar o certo, o errado, o que Deus quer, a vontade de Deus, se tomo essa decisão, se mudo para cá, ou aceito esse emprego. Isso tudo vem quando, como consequência de fazermos relacionamentos corretos, coerentes, justos. Em outras palavras, a ideia de fidelidade a Deus não é só eu, Deus e Jesus. Isso tem que se manifestar nos meus relacionamentos. Uma grande parte do porquê se a igreja é o se assemblar, o se agregar das pessoas comprometidas a isto. E ao nos interagirmos um com o outro de forma coerente com a presença de Deus, isso também vai ter uma bênção e um reflexo no mundo que faz de forma diferente. O mundo tem 1000 motivos para um odiar o outro. Desde política, futebol, a gangue, escolhe e tanto faz. Tem 1000 coisas. Em Jesus, tratamos um ao outro de forma abençoada, justa, correta, por causa da presença de Deus em nós, exemplificados por Jesus, personificados em Jesus, e um reflexo da sabedoria de Deus. E quanto mais eu interajo um com o outro, até em relacionamentos difíceis, de forma coerente com a presença de Deus, isto vai me dando clareza, vai esclarecendo cada vez mais o tipo de vida que eu preciso ter e as decisões corretas a se tomar. Então, é relacional a ideia, é bem importante. Versículo 10 e 11. Pois, agora estamos já do outro lado do 9, né? Pois a sabedoria entrará em seu coração, mais uma vez, o lado emotivo, e o conhecimento será agradável à sua alma. Não é só uma coletânea de pensamentos intelectuais. Se há uma bênção emocional, física, espiritual, relacional. Versículo 11. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Interessante que muitas vezes tentamos nos proteger da bagunça do mundo, né? Com grade, alarme, revólver, dinheiro, vizinhança melhor, e assim por diante, assim por diante. O que, ok, provavelmente ajuda. Mas a grande proteção é contra a astúcia do mal, contra a enganação do mal, contra as mentiras do Satanás. E isso tudo vem de forma coerente com a sabedoria de Deus, a presença de Deus em nós, e claro, indo para o Novo Testamento, Espírito Santo, Jesus, batismo, igreja, relacionamentos, tudo isso faz parte desta habilidade de ver além do óbvio. E muitas vezes não usamos isto porque estamos mais preocupados e distraídos, né, com a astúcia do Satanás. Versículo 12 a 15. A sabedoria, aqui agora são bênçãos. Se você está com toda essa disposição descrita em versículo 1 a 5, e aí explicando que tudo isso vem de Deus, versículo 7 a 8, consequentemente, versículo 9, você vai ter a habilidade de conhecimento, direito, aprender, ser justo, entender tudo isso. Versículo 10 e 11, na verdade, do 10 ao 15 começa a falar sobre as bênçãos.
de quem está nesse relacionamento íntimo com Deus. Versículo 12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Em outras palavras, vai te proteger de influências erradas, de influências maldosas, de influências corruptas, de influências... Olha, isso é grande parte do nosso problema, não é? Tem muita influência ruim nesse mundo, muita. E muitas vezes, para fazer a coisa certa, é como se estivesse nadando contra, né, a correnteza e as influências lá, tentando... Pô, no trabalho, uma vez que eu era síndico do nosso condomínio, quando morava em Curitiba, acho que já devo ter dado esse exemplo. Fui fazer um orçamento, 3 orçamentos, para fazer lá um telefone entre as casas, com a frente lá, para poder conversar. Interfone. 3 orçamentos. As 3 pessoas tentaram me oferecer um agrado para escolher o deles. As três. Então, tem aquela tendência, facilidade de fazer o errado. E temos, para evitar isso, precisamos da sabedoria divina. Quanto mais a gente tem a sabedoria divina, mais nos relacionamentos, temos relacionamentos bons e coerentes e justos um com o outro, assim por diante, e até mesmo com pessoas que estão sendo influências ruins, isso vai nos proteger do atrativo daqueles relacionamentos. Pô, eu pensei, mas vamos ter que escolher uma coisa, então tanto faz, um jeito todo eu vou ganhar. Então, isso nos tira disso, isso nos protege disso, e seja lá qual for as outras influências. Versículo 16 em diante, mostra não só a influência da presença de pessoas que estão agindo de forma tola, tem um exemplo em específico aqui que é importante. E tem 2 lados desta moeda. Então, deixa eu ler, e aí, nos últimos 10 minutos aqui, a gente vai focar nisso um pouco. Versículo 16. A sabedoria também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com as suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral, versículo 18, se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. 19. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Ok. Dois lados da moeda aqui. Um, que é o mais óbvio, está se referindo a prostitutas, ou também a fugir com a esposa do vizinho, com mulheres que estão tentando ser atrativas a um caminho de imoralidade. Em específico, notado a mulher aqui, porque, mais uma vez, um dos pontos que fizemos na nossa lição introdutória é de que um dos propósitos da organização e coletânea do que chamamos de Provérbios, do livro de Provérbios, era que Salomão e outros estavam usando isso como um mecanismo de ensino a jovens homens em posição de liderança no seu governo. Sendo isso, então, tem aqui uma ênfase em alertar contra a influência de mulheres que não seriam uma boa coisa aqueles homens. Também se nota isto porque um grande problema de Salomão foi que ele ouviu muitas mulheres, muitas estrangeiras e assim por diante, não eram prostitutas, mas deu atenção à sedução de mulheres, que no caso dele foram uma influência muito negativa. Então esse é o primeiro, e ainda se aplica hoje. Olha, não procura, não tem um caso, não procura prostituição, tudo isso se aplica hoje.
O nível mais, creio que mais profundo, o outro lado da moeda aqui, é a sabedoria personificada como mulher, alertando você, leitor, de que se você está num relacionamento íntimo com ela, isto vai te salvar da sedução, da personificação da tolice como uma mulher. Então, se você está ouvindo a sabedoria, você não vai dar ouvidos e não vai entrar num relacionamento íntimo personificado aqui como uma mulher de imoralidade com o conceito da tolice. Então, tem dois níveis de compreensão e ambos corretos. O mais superficial, vamos dizer assim, ou o mais notável, é a ideia de imoralidade, de sedução, de prostituição, de ter um caso, e assim por diante. Mas creio que ele está indo mais profundo aqui ao continuar esta tensão entre sabedoria e tolice, ambas aqui personificadas como mulher. Um outro nível que eu acho ainda também correto e mais profundo ainda é em alertar você, leitor, indiferente se você é homem ou mulher, é como se estivesse nos colocando lá em Gênesis 3 perante a sedução é como se a versão sábia da Eva está alertando você, leitor, como se você estivesse lá com ela na árvore, com a serpente, a não dar ouvido à versão sedutora da Eva, a versão tola da Eva. Então, 3 níveis aqui, mas tudo fazendo o mesmo ponto, de que temos que ouvir a sabedoria de Deus e não a sedução da tolice, da mulher, do Satanás e assim por diante. Então, aqui não é necessariamente uma crítica a mulheres. Tem esses 3 níveis, mas todos eles coerentes com essa ideia que estamos enfatizando até aqui. Pergunta, comentário? É que está muito bem explicado, nem tenho o que perguntar, não é? Ok, versículo 20, aí vamos só ler do 20 e 22, aí a gente conclui a nossa aula hoje. Versículo 20, capítulo 2, Provérbios. A sabedoria o fará andar nos caminhos das pessoas de bem e manter-se nas veredas do justo. Isso aqui é um resumo, né? Uma boa conclusão ao capítulo 21. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. E aqui é um alerta, porque muito de Israel antigo, teve essa dificuldade. Quando não ouviram Deus, houve outros povos que vieram e literalmente arrancaram eles da sua terra prometida. Tiraram a bênção deles de ter a terra prometida. Mas quem é justo em seus relacionamentos, quem ouve a sabedoria de Deus, quem evita as influências dos povos estrangeiros, dos idólatras e assim por diante, da tolice, vão permanecer na sua bênção. A nossa aplicação seria a bênção de terra prometida do outro lado da eternidade. Que há como nós sermos arrancados disso. E a maneira como somos arrancados disso é da influência da tolice por causa do Satanás, ou Satanás usando a sua astúcia, nos influenciando a tolice. Tenho certeza que cada um aqui deve lembrar ou ter exemplos de irmãos e irmãs em Cristo que não estão mais lá. E isso tudo é sendo arrancado, e a maneira de evitar isto é cada vez mais se apegar na sabedoria de Deus e na sua presença transformadora. Um ponto final, conclusão, algum comentário sobre isso? E aí esse é o nosso assunto de hoje. Deixa eu dar um anúncio. A semana que vem eu não vou estar dando aula, meu pai vai dar aula no meu lugar.
segunda-feira agora, por 10 dias, vou estar ajudando a liderar um grupo de 15 jovens universitários. Nós vamos fazer uma campanha missionária em Honduras. Então, fica difícil eu dar aula de lá, não garanto nem o horário que vai se alinhar e a internet, assim por diante. Então, meu pai vai entrar na semana que vem, sexta que vem, no meu lugar. Mas aí, na próxima, retorno e vamos continuar o assunto. Ô, Júnior? Oi. Provavelmente eu fale um pouco mais do contexto e faça muitas aplicações contextuais, né? E aí, na próxima vez que você vier, você começa no capítulo 3, ok? Tá bom assim? Ótimo. E aí, alguma pergunta ou comentário final sobre sabedoria? Fábio ou Simoni? Ô, Júnior, pode entender que a sabedoria de Deus aqui em Provérbios é completa, assim como a sabedoria que Cristo ensinou, mas Cristo, ele, na perfeição dele, consegue revelar ela por completo. Não sei se você não quis entender. Sim, bem, a maneira da pessoa ser sábia em termos práticos, na época de Salomão, né, e naquele momento histórico, seria se apegar a Deus através da lei, dos 10 mandamentos. Na verdade, não eram só 10, né, 613. Era através daquele mecanismo, vários mecanismos, através da lei, através da comunidade de Israel, né, o elo relacional um com o outro, através da intercessão dos sacerdotes. Então, como se fosse a igreja naquela época. Então, você ia ao templo, a intercessão, os sacrifícios, a presença de Deus no templo, a lei, como você tratava um ao outro, Israel, como você tratava os estrangeiros, também faz parte da lei. Então, tudo isso era a maneira, o mecanismo acessível àquele grupo de pessoas naquele momento histórico. Isso tudo em Jesus se culmina, né? Se alcança o nível que Deus intenciona. Então, em Jesus, o mecanismo é similar, porém completo. Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede. Jesus é o sacrifício que permite que tenhamos uma vida limpa perante Deus. Na igreja está ainda o elo em comunhão que temos um com o outro. No mundo se está ainda como lidar com o estrangeiro, a pessoa de fora daquela família de Deus. E do que ter a lei, né, 613 pontos, temos fé em Cristo, amor ao próximo, em seguir o seu exemplo, os seus ensinamentos. Então, os mecanismos são paralelos, porém, em Jesus, completo. Então, Deus espera de cada um, no momento da história ali, o que estava acessível a ele. Em Abraão, nem aquilo tinha, né? Não tinha lei, não tinha... Então, era um mecanismo diferenciado, mas o ponto é o mesmo. O que Deus disponibilizava naquele momento era o que Deus esperava da pessoa, ou do grupo de pessoas, e estava ali, então, a sabedoria. Tudo isso se culmina em Jesus.